Esse vídeo é para você que quer passar em medicina, é para você que quer passar em medicina rápido, é para você que quer passar em medicina em algum dos vestibulares da banca VUNESP, algum dos vestibulares que a VUNESP elabora. Galera, nesse vídeo aqui, o Titio vai mostrar para vocês o caminho das pedras para você conquistar a sua aprovação em medicina, principalmente se você tem no seu coração o desejo de passar em medicina rapidão, ainda esse ano, ainda em 2026. De boas, moçada? Eu sou o professor Maicão, sou professor de biologia há muitos anos, 200 anos, e eu estou aqui nesse canal, galera, que pertence à empresa Mérito Escolar. É um preparatório específico para vestibulares de medicina. O que nós fazemos é preparar os nossos alunos para vestibulares específicos de medicina, fazer preparação especializada para cada banca. E é o caso desse canal. Nesse canal aqui nós vamos fazer uma preparação específica aqui com os nossos seguidores, né? Uma preparação específica para os vestibulares da banca VUNESP. Então, se você quer passar na VUNESP, a primeira coisa que você vai fazer é se inscrever aqui no canal e dar um likezinho aqui no vídeo para ajudar o engajamento nosso aqui no YouTube. De boa, moçada? E aí o Titio já vai falar para vocês o seguinte: por que VUNESP, Maicão? Por que você está recomendando que nós prestemos esses vestibulares da VUNESP? Galera, a VUNESP, ela elabora 40 vestibulares. 40 vestibulares. Então vejam, como todas as provas de todos esses vestibulares, ou são idênticas, ou são extremamente parecidas, o que você consegue fazer é, com um preparatório só, que é o que nós vamos te dar aqui nesse canal, prestar o vestibular estando bem preparado para qualquer uma dessas 40 instituições. Se você quiser fazer 40 vestibulares com a preparação que você vai receber aqui no canal, você consegue ir lá e passar nas 40. Beleza? E aí é o seguinte, moçada, Maicão, quais são esses vestibulares? Ó, o tio trouxe uma tabelinha aqui para vocês. Ó, eu vou passar bem rapidão, porque senão o vídeo fica com 1 hora de duração. Mas olhem só, nós temos aqui, ó, a Unesp, que é através da VUNESP, que é uma instituição pública, ela está na cidade de Botucatu. Nós temos a Unifesp, que está em São Paulo, é outra que é pública. FAMERP, que está em Rio Preto, em São José do Rio Preto, que é instituição pública também. FAMEMA, que é em Marília, São Paulo, outra instituição pública. Nós temos o Albert Einstein, que aí sim já é uma instituição privada, mas que está em São Paulo. Santa Casa, que também é de São Paulo, também é privada. Daqui para frente é só instituições privadas, tá, galera? Olha o tanto de faculdade que você faz com a mesma preparação. Ó, o SCS, não é? Que está aqui em São Caetano, né? São Camilo, que é em São Paulo. São José dos Campos, aqui nós temos a Anhembi Morumbi. Unital, que é em Taubaté, FAMECA, que é em Catanduva, né? Aqui eu tô falando só de faculdades na região sudeste, tá, galera? São Paulo e Minas, né, basicamente. Então, tem a FACISB, que é em Barretos, tem a Humanitas, que é em São José dos Campos. Tudo em São Paulo, tudo. Olha o tanto de faculdade, galera. Agora vejam vocês, ó. Ainda na região sudeste, ó, eu tenho a Unify, que é municipal, mas muitas vezes as municipais, elas são pagas, né? Mesmo sendo municipais. Então, a FEMA, que é em Assis, a Unify aqui é em São João da Boa Vista, né, em São Paulo. Unifev, que é em Votuporanga, Univas, que é em Pouso Alegre, IMEPAC, agora já é em Minas Gerais, né, galera, que é em Araguari, a FASM, que é em São Paulo, a Unisantos, que é em Santos, de boas? Aí vem, ó, Unifunec, que é em Santa Fé do Sul, Unifadra, que é em Dracena, em São Paulo, Univap, que é em São José dos Campos, Unisanta, que é em Santos, Fazé, que é em Vespasiano, Unifran, que é em Unifran, né, que é em Franca, São Judas, que é em São Paulo. Ó, é faculdade pra caramba. Agora, ó, já na região centro-oeste, norte e sul, né, nós temos a UEA, que é em Manaus. Nós temos a CEUB, ou Uniceub, que é em Brasília. Unifimes, que é aqui pertinho do tio, né? Em Mineiros, tem campus em Mineiros, tem campus em Trindade, né? A IMEPAC, que é em Tumbiara, Goiás. A Unianguera, que é em Goiânia. A Unidom Bosco, que é em Curitiba. De boa? Então, todas essas faculdades, todos esses vestibulares de faculdades aí, são organizadas, são preparadas pela banca VUNESP.
As provas são idênticas, Michael, de todas as faculdades? Não, da maioria é, tá? Da maioria as provas são idênticas. Agora, tem algumas faculdades que têm mudanças discretas, às vezes na complexidade das questões, às vezes na distribuição das questões. Porém, galera, é um preparatório só para esse tanto de vestibular. Então, se você está disposto a tudo para realizar esse seu sonho de fazer medicina, você poderia muito bem fazer um preparatório só, certo? Aqui no nosso canal, e prestar 40 vestibulares. Em algum deles você vai passar, mas eu te digo que se você fazer a preparação correta, você vai passar nas 40. Porque olha só, galera, essas provas da VUNESP, elas são provas peculiares. O que eu quero dizer com peculiar, galera? O conteúdo, ele é enxuto. Maicão, é o mesmo conteúdo do Enem? Não. E aí é que tá o erro da galera que tenta e não passa. Quando você tá num preparatório, quando você tá num cursinho, quando você tá na escola, o Enem é que é o carro-chefe, tá? A galera, os professores, a coordenação, todo mundo tá trabalhando, pensando, focado em te preparar para o Enem. De boa? Por quê? Porque no Enem aqui você vai acessar o SISU, vai acessar as faculdades, as universidades federais, algumas estaduais, etc e tal. É a preparação para o SISU. Eventualmente, esses cursinhos ou esses preparatórios vai te dar um simuladinho aqui, vai te dar um treinamentozinho ali para outros vestibulares, mas o foco é no Enem. Quando eu pego uma prova, como a da Banca VUNESP, ela é peculiar. Então, o conteúdo dela não é o mesmo do Enem. Certo? Na verdade, o conteúdo que cai na VUNESP é uma fração, é um pedaço, certo? Dos conteúdos que caem no Enem. Só que aí qual é a oportunidade que você tem quando você escolhe fazer VUNESP? Ó, eu quero fazer VUNESP, Maicão, escolhi a VUNESP. Qual que é a oportunidade que você tem? De pegar esse monte de conteúdo do Enem e tirar apenas um pedaço dele. Então você consegue estudar para menos conteúdos. E se você estuda para menos conteúdos, você consegue estudar, claro, de maneira muito mais aprofundada e de maneira muito mais garantida de que você sabe cada um daqueles conteúdos. Diminui a quantidade de conteúdo, por consequência, né, aumenta a sua dedicação para cada conteúdo. Então você fica um cara especialista nessa prova, tudo bem? Porque o conteúdo é enxuto. E aqui em cima desse conteúdo enxuto, eu estou falando do conteúdo do edital. É claro que a gente ainda consegue fazer aqui uma análise dos conteúdos que são mais recorrentes. Aí você fica mais especialista ainda, certo? Nesses conteúdos que são recorrentes. De boa. Outra diferença, a maioria desses vestibulares aí tem questões discursivas, tá? Algumas dessas provas têm 8 questões discursivas, 4 de biologia, 4 de química. Outros desses vestibulares têm 20 questões discursivas, 10 de biologia e 10 de química. Não importa, galera. O fato é que tem questões discursivas. Enem não tem questão discursiva, a não ser a redação. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se tornar um cara fera em resolução de questão discursiva. E a maioria das pessoas passa pelo cursinho, passa pelo preparatório, passa pela escola, apenas fazendo questão de marcar X. Quando chega a hora de escrever a sua resposta, o cara tem dificuldade, tá? Quando você está se preparando para questões discursivas, a sua forma de estudar fica diferente. E o seu treinamento, ele também precisa ser diferente, tá? Então é por isso que eu falo para vocês que se vocês se preparar de maneira específica para esse vestibular da VUNESP, para qualquer um dos vestibulares que a Banca VUNESP organiza, você tem condição de garantir, você tem condição de fechar a prova, você tem condição de sair de lá com todas as questões acertadas e com certeza de que você passou, tá? Outra coisa, as questões ela tem um estilo diferenciado, a forma de elaboração das questões é diferente. Ó, eu vou falar aqui, ó, forma de elaboração. E se a forma de elaboração da questão é diferente, isso significa que a forma de responder também é diferente. Então, aquelas estratégias que você vê aí no cursinho, na escola, no YouTube, no Instagram, sei lá onde, como resolver questões do Enem, já não serve para cá. Tá bom, galera? É outro tipo de contextualização na prova da VUNESP, tá? Enfim, são outros mecanismos de falseamento. Michael, eu não entendo.
eu vou fazer vídeos aqui só explicando para vocês esses mecanismos, tá? Então, por isso que você tem que se inscrever no canal e ficar aqui comigo. Eu vou te ajudar, eu vou pegar na sua mão e te ajudar a passar, tá bom? Outros mecanismos de falseamento. E isso aqui também é muito importante. São outros critérios de correção de redação. A galera vai lá nas provas da VUNESP e vão elaboradas pela banca VUNESP, né? E os caras vão lá, galera, e coloca a questão do Enem lá, e a redação do Enem lá, com proposta de intervenção, né? Com o chamamento daqueles repertórios, né? Etc., aqueles argumentos de autoridade. Não pode, galera. Muitos desses critérios que são exigidos no Enem, eles tiram ponto na VUNESP. Então, a redação que você faz para o Enem não serve para a VUNESP. Você tem que treinar outros critérios de correção dessa sua redação, tá, galera? Então eu tenho aqui 4 pilares que diferenciam pra caramba as provas da VUNESP. O conteúdo é mais enxuto, então você tem que se transformar num especialista e não num generalista, como é o bom candidato do Enem. As questões são discursivas, então você tem que aprender a resolver questões discursivas. Você tem que aprender a resolver as questões com o estilo diferenciado da banca VUNESP. E você tem que aprender outros critérios de fazer redação. A redação aqui é outra. Sacaram o barato, galera? Então vejam, moçada. Você, aprendendo isso que eu acabei de falar aqui para vocês, entendendo isso, fazendo o treinamento específico, focado da banca VUNESP, você tem 40 oportunidades de passar em medicina, certo? Só que você vai abordar essas 40 oportunidades estando absolutamente preparado. Para qualquer coisa? Não, para a banca VUNESP, tá certo? Então aqui nesse canal nós vamos trabalhar diariamente preparando você para fazer as provas da banca VUNESP. 40 oportunidades com uma preparação só, certo? E aí, com este trabalho, eu garanto para você que você vai passar em medicina ainda esse ano. Basta você ir no inscrever-se aí, se inscrever aqui no canal e ficar aqui comigo, de boa? Melhor ainda seria você contratar o nosso preparatório, tá? Por quê? Porque nós temos um preparatório aqui, galera, 100% focado na banca VUNESP. E esse preparatório, ele te prepara para qualquer prova da banca VUNESP. Sabe esses 40 nomes que eu li agorinha, né, de bancas, de universidades? O nosso curso contempla. Ele é feito especificamente para as provas da banca VUNESP. Tudo bem? E aí o que tem nessa plataforma, Maicon? Tem material textual, material apostilado de todas as matérias, com texto explicativo, com resolução de questões para você treinar. Além disso, tem videoaula de todas as matérias, todas as disciplinas, biologia, física, química, matemática, português, redação, tem todas as disciplinas lá. Eu não sou o único professor do Mérito, tá, galera? O Mérito é uma equipe de professor, você vai ver todos eles aqui, tá bom? Então tem todos os conteúdos lá em videoaula, gravada, explicadinha nos mínimos detalhes, ensinando você a fazer questões discursivas, absolutamente tudo que você precisa. Então o que você tem que fazer é contratar agora esse nosso preparatório, tá certo? Mas não quero contratar não, Michael, quero conversar, eu vou te dar o número do WhatsApp nosso aqui, para você poder trocar uma ideia com a gente e ver de qual que é, tá bom? Você vai, esse número que você tá vendo aí embaixo da minha foto é do professor Renato Calvo aí, olha só, DDD 62 98312 4004. Marcão 62 é porque nós somos de Goiás, tá, galera? Somos de Goiânia. DDD 62 98312 4004. Me manda uma mensagem aí agora. Fala assim, Marcão, quero passar no vestibular da VUNESP. O que você me diz? E eu vou te ensinar a passar no vestibular, em algum dos vestibulares aí da banca VUNESP. Tudo tranquilo, galera? Titio vai ficando por aqui. Eu vejo você amanhã com mais um vídeo falando para você, te ajudando a se preparar para o vestibular da banca VUNESP. Vambora, galera! É nóis!